Pessoal, aqui está o circuito do oscilador mais simples do mundo. Eu chamei ele de o mais simples do mundo porque simplesmente é um transistor, um LED, um capacitor e um resistor. Não tem mais, não precisa de mais nada. A única coisa que você vai precisar aqui, se você quiser, é trocar esse resistor por um potenciômetro para que você possa ajustar a velocidade da oscilação, mas seria um opcional. Esse aqui é o circuito de um oscilador. É quase inacreditável pensar que isso aqui é um oscilador de tão simples que é. Ele funciona da seguinte maneira. Eu achei esse circuito num livro. Eu acho que algumas pessoas devem conhecer, mas a maioria nem conhece. É, sei lá, um circuito bem desconhecido mesmo. Ele utiliza o efeito avalanche de um transistor. Esse aqui no caso é um NPN. Eu não sei se funciona com PNP, deve funcionar também. É o efeito avalanche de um transistor comum, NPN. Pode ser um... Eu vou usar ali depois no circuito que eu vou mostrar. Um BC 548, 546, esses bem famosos mesmo. Ele não usa a base do transistor, a base não serve para nada. Ele só vai utilizar mesmo o efeito avalanche que tem aqui na quebra de condução do diodo interno do transistor. Seria com a polarização inversa. Aqui no caso você tem, né, o nosso transistor Q1 com o emissor que normalmente é ligado no terra. Eu desenhei bem grande aqui. O emissor que normalmente é ligado no terra, né, no negativo, dessa vez vai ser ligado através de um resistor. Ele vai ser ligado no VCC, no positivo da nossa fonte, vai ser polarizado inversamente. Aqui a gente tem um capacitor eletrolítico. Pode ser um outro tipo de capacitor também. Eu usei o eletrolítico porque ele tem uma oscilação mais lenta, né? Geralmente os valores dele são mais altos e a oscilação dele é mais lenta, vai dar para visualizar, mas dá para você fazer até uma frequência de áudio com isso aqui. Dá para você ligar num alto-falantezinho e regular, você vai ter frequências baixas até frequências bem agudas, mas o tipo de onda que gera seria um dente de serra, né? Eu acho que é o nome. Que ele conduz de uma vez, vai diminuindo, conduz de uma vez. Enfim, aqui é o seguinte: o nosso transistor, quando você aplica uma tensão aqui nesse ponto, no início desse resistor, ele vai começar a conduzir corrente e vai começar a carregar esse capacitor devagarinho. A tensão desse capacitor vai subir até aproximadamente 8 volts e meio. É mais ou menos a tensão, pelo menos no caso do BC 548, 546 que eu tenho aqui. Quando ele chegar em 8,5 volts, a tensão de quebra aqui vai ser atingida. Esse diodo não vai conseguir mais segurar essa barreira de potencial inverso. Ele vai começar a conduzir corrente no sentido inverso em direção ao nosso coletor. Só que no momento que essa tensão de 8,5 volts cai abaixo de 8, 7,5 e por aí vai, ele não vai parar de conduzir. É por isso que chama efeito avalanche, né? Ele começa a conduzir de uma vez, né? Vamos supor, a uma determinada tensão, a 8 volts aqui no nosso caso. E quando ele desce para 5 volts, 4 volts, ele continua conduzindo, ele não para de conduzir, por isso que é efeito avalanche. Ele necessita de uma determinada tensão para começar a conduzir, mas a partir do momento que ele começa a conduzir, mesmo que essa tensão caia abaixo do nível de ruptura, ele vai continuar conduzindo até o fim, até que aqui sobre uma tensão bem baixa. A última vez que eu medi deu 1 volt, 1 volt e meio, é meio difícil medir porque é muito rápido, mas é bem baixa mesmo essa tensão aqui. Diferentemente de um outro circuito que você fosse fazer com tensão, por exemplo, colocasse um diodo, qualquer coisa aqui, né, e a hora que atingisse 0,7 volts ele começasse a conduzir, só que a hora que caísse abaixo dessa tensão, como não tem o efeito avalanche, ele ia parar de conduzir, e ele ia ficar nessa oscilação, ia ser só um osciladorzinho, mas não ia ser um circuito que dê pra fazer tipo um pisca-pisca nesse caso aqui, porque ele não tem esse efeito avalanche, esse retardamento, né? Eu esqueci como é que chama o nome desse efeito agora. O nome desse fenômeno, né? Enfim,
Aqui, quando ele começar, então, a hora que ele atingir os 8 volts e meio aqui nesse ponto, ele vai começar a conduzir tensão, a conduzir corrente aqui e vai acender nosso LED. Nosso LED vai descarregar esse capacitor para o nosso terra até que a tensão aqui chegue a 1 volt, 1 volt e meio, e aí ele para de conduzir, né? O diodo interno aqui do nosso transistor se recupera, né? Ele volta a fechar. E aí o resistor volta a carregar esse capacitor aqui até que a tensão atinja 8 volts e meio. Ele se rompe, descarrega completamente e assim o ciclo se repete. Eu tenho aqui uns componentes, eu vou desmontar o circuito para montar de novo. Beleza. Não sei se dá pra ver certinho aí. Eu tenho aqui um potenciômetro. Esse potenciômetro vai estar sendo usado como resistor variável, né? Não é um divisor de tensão. Normalmente a gente usa os 3 pontos para funcionar como divisor de tensão, né? Se você só usa 2, seria só um resistor variável mesmo. Eu vou aplicar a minha corrente no pino do meio e vou tirar ela nesse pino lateral. Esse último resistor que tem aqui é um resistor de valor bem baixo, só para não deixar a resistência zerar e eu queimar meu transistor. Vou colocar meu transistor aqui. Beleza. Aqui ele tem coletor, base e emissor. Eu vou puxar a perninha do emissor dele para cá, para não ficar muito remontado ali em cima. Eu vou colocar um capacitor aqui. Esse capacitor é de 3.300 microfarads. Então eu tenho aqui o meu capacitor de 3.300 microfarads com seu lado, o seu polo positivo ligado no nosso emissor. Agora eu vou pegar a saída do nosso potenciômetro aqui e vou ligar ele nesse mesmo ponto aqui no emissor do nosso transistor. Então o nosso emissor do transistor está recebendo tensão do nosso potenciômetro e também está conectado no capacitor. Agora a saída, seria o nosso coletor, né? Normalmente ele seria a entrada do transistor, mas aqui vai estar funcionando como a saída. Eu vou ligar o polo positivo no meu LED e o polo negativo do meu LED eu vou ligar um fiozinho que vai ser o meu terminal negativo, que eu vou ligar na minha bateria. Vou também ligar o terminal negativo do meu capacitor aqui na mesma trilha. E falta o meu polo positivo, que é a entrada do meu potenciômetro, que é o terminal do meio. Detalhe que para esse circuito funcionar você tem que ter uma tensão de pelo menos 9 volts, né? Que é a tensão de ruptura da barreira do transistor. Aqui meu VCC. Essa bateria aqui é uma bateria de 15 volts, 16 volts. Vamos ver se eu liguei corretamente. Olha lá, tá piscando. Aqui eu posso regular um pouco a velocidade da piscada. Vamos esperar piscar de novo. Tá bem lento. Vou aumentar um pouco a velocidade. Então basicamente aqui o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem tensão vindo aqui da fonte, entrando no pino do meio do resistor variável, né, do potenciômetro. Ele sai por aqui e vem no emissor do nosso transistor. Só que a tensão começa a subir devagarinho, porque esse emissor também está ligado no capacitor. Então inicialmente essa corrente vem direto para o capacitor. Aí a tensão sobe até chegar nos 8 volts e meio.
atinge a tensão de ruptura aqui da barreira do transistor, ele começa a conduzir no sentido inverso, e o LED descarrega toda essa tensão que está armazenada no capacitor para o terra. E aí o ciclo recomeça, aí o diodo fecha, né, ele para de conduzir inversamente, começa a carregar de novo, e o ciclo se repete. Interessante aqui, se você parar para pensar, não tem resistor nenhum na perna do LED. O LED está funcionando direto com os 8 volts e meio que ele descarrega do capacitor. Mas ele não queima, porque apesar de serem 8 volts, né, bem acima da tensão de funcionamento do LED, ele só descarrega uma quantidade minúscula de corrente, que é a corrente que está armazenada no capacitor, por um breve momento. Então ele suporta essa sobretensão, né, essa potência a mais durante um breve momento, e ele não queima. É lógico, né, provavelmente deve reduzir a vida útil do LED, mas ele funciona com uma sobretensão, e ele dá, nessas piscadas, né, ele libera muito mais energia, muito mais luz do que ele normalmente liberaria se ele tivesse polarizado com a sua tensão nominal, né, 3 volts. Bom, tá aí funcionando o oscilador mais simples do mundo, né? Com basicamente 3 componentes só, e o LED, que seria a nossa carga. Falou, até a próxima.